Então, gente, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, sobretudo os alunos e alunas que já estão aqui presentes, a Ana, Davi, Ederson, Emanuele, Gabriele, Guilherme, Karen, Laura, Liciane, Lissandra, Luiz, Manuele, Pedro, Raíssa, Sara, Thaís, e estamos aqui também com a presença do monitor da disciplina, Vicente, assim como o aluno de docência assistida, né, que é aluno aqui do mestrado, Ederson Levi, tá bom? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Quero registrar que boa parte dos alunos aqui são da disciplina de comunicação política, que é uma disciplina obrigatória no curso de jornalismo na UFRN. E temos também a presença de alunos e alunas convidados e convidadas do curso de letras da UFPB, né, que foram alunos e alunas da professora Laís. Então, gente, Laís, obrigado pela presença, uma satisfação imensa ter você aqui. E vou só, gente, ler para vocês um pequeno resumo, né, do que trata, né, essa nossa aula, e também sobre a própria Laís, né? Então, o tema da nossa aula hoje é a política dos corpos segundo Foucault. Tem o objetivo, a partir do pensamento do filósofo francês Michel Foucault, de problematizar o corpo como um instrumento político de embates de poder. Para tanto, se propõe aqui uma breve cartografia do corpo ao longo da história, em momentos onde o corpo esteve no centro de embates políticos. Serão expostos os conceitos de corpo, sujeito, poder soberano, poder disciplinar, biopoder e biopolítica, tendo como respaldo a teoria Foucaultiana, a fim de compreender como, ao longo da história, o corpo foi marcado pelas relações de poder. Nossa convidada é a pesquisadora Laís Souza de Lauro, que é graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela UFRN, né, pelo Departamento de Comunicação Social da UFRN, onde foi minha orientanda, inclusive, e ela é mestre em Estudos da Mídia, aqui pelo PPG, na própria UFRN, e atualmente é doutoranda no programa de pós-graduação em Linguística, ProLing, da UFPB. Laís, seja muito bem-vinda, é uma satisfação ter você aqui, e sinta-se à vontade para conversar assim que você quiser. Obrigado. Boa tarde, todo mundo, né? Boa tarde, professor, boa tarde, Ederson, todos os alunos aí. É uma imensa satisfação para mim, né? Estar aqui conversando com vocês nessa tarde quente de quinta-feira, a convite do professor Adriano, que colocou lá naquele textinho, né, que ele enviou, ex-orientanda, mas assim, eu continuo sendo orientanda dele, com uma vez orientanda, para sempre orientanda, e assim, mesmo depois, né, de ter concluído a etapa da graduação, a gente ainda mantém contato, eu sempre estou atualizando ele da minha vida acadêmica e ele também, então, ele me dando conselhos e me orientando mesmo, então, para sempre, meu orientador. Então, vamos lá. Hoje, como o professor já adiantou, né, a gente vai falar sobre a política dos corpos, segundo Michel Foucault. Vou compartilhar aqui a tela com os slides. Pronto. E para adiantar, o professor já fez uma introduçãozinha, né? Vou falar só rapidamente, assim, um pouco sobre o que eu pesquiso, né? Como eu cheguei até Foucault e etc. Durante a graduação, como o professor falou, fui orientada por ele, né? Fiz um livro-reportagem como meu material final da conclusão de curso sobre experiências de
internacionalização de alunos da graduação, né, na UFRN. E aí, depois disso, quando eu entrei no mestrado, foi que eu tive meu primeiro contato com as teorias Foucaultianas, né, com Michel Foucault, que é um filósofo, psicólogo, e eu vou falar um pouquinho dele para vocês, para contextualizar, né? Então, a partir dessa entrada no mestrado, que eu comecei a ter esse contato com Foucault, e agora no doutorado eu sigo estudando, né, tendo como base as teorias Foucaultianas. Então, gente, fazendo um breve resumo aqui do que vai ser, né, essa aula aqui com vocês hoje, a nossa proposta é a gente abordar esses tópicos que eu coloquei aqui, né, começando falando um pouquinho sobre Michel Foucault, sobre quem foi Michel Foucault e a sua obra, né, falando sobre as fases da sua obra também. Logo em seguida, a gente vai adentrar na questão da política dos corpos para Foucault, né, trazendo aí a noção de corpo e sujeito em Foucault. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o poder em Michel Foucault, né, tocando nos poderes que ele denomina como poder soberano, poder disciplinar, biopoder e biopolítica. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o corpo ao longo da história, né, e como esse corpo foi usado em diversos momentos históricos e continua sendo usado como instrumento político, né, de embate de poder. E, por fim, a gente vai arrematar tudo que a gente discutiu e vai falar sobre a história, o corpo e as relações de poder, que, como eu vou mostrar para vocês, são conceitos indissociáveis, né? Então, para a gente iniciar, eu acho importante trazer para vocês um breve histórico, né, sobre Michel Foucault. Quem é Michel Foucault? Né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre Michel Foucault. Alguns pesquisadores falam que ele é um autor que está em alta, né? Que ele é um autor modinha, etc. E realmente, porque Michel Foucault foi um pesquisador que rompeu com algumas correntes que vinham tendo grande influência na Europa, né? Ali na década de 60, mais ou menos. E, inclusive, ele tem um livro, que é As Palavras e as Coisas, que foi tido como um best-seller, né? Então, assim, realmente Foucault é um pesquisador que está na moda, de certa forma, porque ele está sendo muito estudado, né, nos dias de hoje. Principalmente porque ele é um pesquisador que apesar de ser filósofo e psicólogo de formação, ele não se limitou a estudar conteúdos da sua área, né? Ele fez diversos estudos em várias áreas, como eu vou mostrar para vocês. Então, como eu já disse, né, ele foi um filósofo e psicólogo francês, né? Vou contextualizar um pouquinho também sobre a vida dele, falando que ele vem de uma família onde o pai dele era médico, né? Então ele desde criança teve contato com hospitais, etc. E isso foi importante na obra dele depois, porque ele vai estudar o sujeito louco, né? Ele vai estudar a história da loucura e a partir disso ele começa a delinear uma série de conceitos e fazer uma série de questionamentos que ele vai, ao longo da sua trajetória de vida, decifrando, né? Então, Michel Foucault fez parte de uma geração de importantes filósofos franceses ali na década de 40, 50, tais como Sartre, Albert Camus, Merleau-Ponty, Althusser, Simone de Beauvoir, né? E ele bebeu muito ali da fonte do marxismo, da fenomenologia existencial, da epistemologia francesa, da psicanálise de Nietzsche, de Kant. Então, ele tem uma base filosófica muito forte, né? Muitos dos seus estudos vêm ali com o respaldo, né, de filósofos clássicos, né, como Kant, Nietzsche, etc. E aí, uma das características, né, da sua filosofia é que ele trabalhava, como eu já disse, com uma diversidade de temas. Então, assim,
Hoje, Foucault é estudado em diversas áreas. É estudado na comunicação, é estudado no direito, na filosofia, com o pessoal de letras, de linguística, né, que é o que eu estou fazendo aqui agora no programa de pós-graduação em linguística, justamente adentrando na parte dos estudos discursivos Foucaultianos, né? Ele é estudado na arquitetura, nas artes, enfim, em inúmeras áreas, porque ele realmente, como alguns pesquisadores que trabalham com ele diz, ele foi um pirotécnico, né? Ele saiu lançando conceitos e teorizações e fazendo diversas explosões em várias áreas. E com fins didáticos, como eu vou exemplificar para vocês no próximo slide, a obra de Foucault pode ser dividida em 3 fases, que são 3 fases do seu pensamento, né? Essa divisão é um pouco problemática, principalmente quando a gente vê alguns comentadores falando que não é certo dividir dessa forma e tal. Como eu disse, é apenas para fins didáticos, só para contextualizar assim, um pouquinho as fases da obra de Foucault, para a gente poder entender o que ele estudou, quando ele estudou e como, né? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui o próximo slide. As 3 fases de Foucault, né? A primeira fase é a arqueologia, que é onde Foucault se debruçou a entender as relações entre o sujeito e o saber, e a produção de conhecimento, né? Então, nessa primeira fase, Foucault se preocupa principalmente em investigar as condições de possibilidade dos saberes, tendo como foco o discurso. O discurso é um conceito fundamental na obra de Michel Foucault, né? É um conceito que, a partir dele, conseguimos, por exemplo, dados que são partículas menores do discurso e compreender uma série de práticas sociais, de produções de sentidos, de relações, enfim. Gente, uma coisa que eu não falei no comecinho da aula, mas que eu queria dizer agora, é que caso alguém tenha alguma pergunta, queira interromper para fazer, para dialogar, para falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Só ligar aí o áudio ou então colocar no chat para que essa aula seja, assim, bem dialógica, né? Para que a gente possa conversar, né? E conforme forem tendo dúvidas ou, enfim, vocês podem ficar à vontade para falar, tá bom? Voltando aqui para as fases, né, de Foucault, essa primeira fase, a arqueologia, é uma fase muito importante, né? Dentro dessa fase, as principais obras de Foucault são A Ordem do Discurso, que é um livro da aula inaugural de Michel Foucault no Collège de France, logo quando ele assume a cadeira de Hipólito, acho que é assim que fala, ele é convidado, né, para fazer uma aula inaugural, e essa aula inaugural virou esse livrinho aqui, denominado A Ordem do Discurso, que é um livrinho bem pequenininho, ele não tem nem 100 páginas, mas é um livro super denso. E é onde ele vai falar justamente sobre essa questão do discurso, né? O que é esse discurso, como esse discurso é utilizado, enfim. Depois disso, essa outra obra, Arqueologia do Saber, é um livro, é o segundo livro, assim, importante nessa fase da arqueologia, que é justamente aqui que Michel Foucault vai mostrar o método dele e os procedimentos metodológicos, né, que ele utilizou no livro denominado As Palavras e as Coisas, que eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês, mas que, como eu falei, foi um livro que foi um best-seller na França, teve uma repercussão imensa, tanto positiva quanto negativa, né? Foi um livro que recebeu muitas críticas. A repercussão foi tamanha que na época que foi publicado, Foucault teve que sair do país, ele foi fazer uma espécie de exílio, né? Foi fazer um trabalho na Tunísia, mas ele foi justamente para se livrar um pouco do que estava acontecendo na França após a publicação do livro dele, porque o livro As Palavras e as Coisas foi um livro onde ele
basicamente criticou a corrente estruturalista e positivista, que na época era o que, tipo assim, era a verdade tida ali naquele momento, né? E por conta disso, houve muita repercussão, como eu falei, inclusive negativa. E esse livro aqui, Arqueologia do Saber, foi um livro que ele escreveu, de certa forma, como uma resposta às críticas que estavam sendo feitas ali a respeito das palavras e as coisas, né? Porque muitas pessoas falavam que ele não tinha método de pesquisa e etc. E ele falou, não, pera, vou fazer um livro para mostrar como que eu fiz o trabalho e tudo que foi feito. E aí ele fez a Arqueologia do Saber, né? Então, esses dois livros aqui são da parte da arqueologia, da primeira fase de Foucault, né, dos seus primeiros estudos. E aí, a partir de então, entramos na parte da genealogia, que seria a segunda fase de Michel Foucault, que é a fase onde ele tem como foco decifrar o sujeito e as relações desse sujeito com o poder, né? Então, nesta fase da genealogia, Foucault volta seu foco de estudo para a análise do poder, pensando sobre. E aí é essa parte, especificamente da genealogia, que a gente vai ver mais profundamente, né, nessa aula aqui de hoje. Nesse momento da genealogia, as obras que se destacaram foi Microfísica do Poder, né, que é esse livro aqui, e Vigiar e Punir. Não sei se vocês conhecem, mas são as duas obras de Foucault que tratam especificamente das relações de poder e dessa parte da genealogia, né? Que é uma das partes mais importantes, assim, da obra de Foucault, né? E na terceira e última parte do trabalho de Foucault, que é a ética e cuidado de si, ele vai estudar ali as relações do ser consigo. É onde ele vai começar a questionar, né, a respeito da ética, né, da forma como o indivíduo se constitui como sujeito moral das suas ações. Então, ele vai estudar a sexualidade desse sujeito, ele vai estudar as relações do sujeito consigo mesmo, né? E aí, entre as obras mais estudadas dessa fase, está a História da Sexualidade, que é dividida em vários volumes. Esse aqui é o 2. Cada volume ele vai trabalhar sobre um ponto de vista específico, né? Esse aqui é sobre o uso dos prazeres. E também, nessa fase, esse livro aqui, que é O Corpo Utópico, né? As Heterotopias, é onde ele vai trabalhar também com a questão da topia do corpo, que a gente vai discutir um pouquinho, né? Agora à frente. Todo mundo entendeu essas 3 divisões? Alguém quer fazer alguma consideração, falar alguma coisa? Então, vou seguir. Pronto, e aí a gente entra, né, na questão da política dos corpos segundo Foucault. A grande questão norteadora dos estudos Foucaultianos foi sempre compreender o sujeito. O sujeito sempre esteve no centro das suas pesquisas em todas essas fases que eu comentei com vocês agora, né? E a questão norteadora dessas pesquisas são: quem somos nós hoje? Eita, acho que cortou aqui um pouquinho, mas enfim. Quem somos nós hoje, né? Então, essa pergunta, através dessa pergunta, a gente pode ter 1 milhão de respostas. Quem somos nós hoje, né? Se eu perguntasse para vocês agora, por exemplo, quem somos nós hoje? Cada um poderia responder de uma forma, poderia responder uma coisa específica, né? Mas essa pergunta tem uma carga assim muito grande,
se a gente for refletir sobre ela, né? Se a gente for pensar assim, será que o que somos hoje, o que eu sou hoje, eu, Laís, hoje, é o mesmo do que eu, Laís, de 2018 ali, defendendo, terminando, né, meu curso de jornalismo? E será que essa Laís de hoje carrega nesse corpo relações, por exemplo, históricas de períodos onde ela não esteve, ela não estava aqui, no caso, se eu nasci em 1997, será que meu corpo, Laís, hoje, foi constituído com relações históricas que antecederam o meu nascimento? Então, se a gente começar a pensar, né, nessa pergunta, e principalmente hoje, enquanto seres que vivem num universo, num momento histórico muito específico, peculiar, se a gente for pensar que é uma época pós-Covid, se a gente pensar que é uma época onde a tecnologia está cada vez mais sofisticada, né? Se a gente for pensar que, por exemplo, a gente está vivendo em um universo onde, por exemplo, a inteligência artificial está cada dia se fazendo mais presente na nossa rotina, na nossa vida, que tudo que a gente vive é mediatizado assim em níveis avassaladores. Então, mesmo sendo uma pergunta relativamente simples, né, quem somos nós hoje, é uma pergunta que tem, como eu falei, uma carga muito grande que nos faz refletir uma série de coisas, né? Então, essa foi a pergunta que moveu as pesquisas de Michel Foucault. E aí, vamos entender um pouquinho sobre o corpo a partir da ótica Foucaultiana, né? Que corpo é esse? O que é o corpo para Foucault, né? Se a gente pensar, né, no corpo de cada um de nós hoje, é certo que esse corpo é o que possibilita que a gente exista no mundo, né? Que a gente esteja aqui agora assistindo a aula, que a gente faça as coisas do dia a dia. O corpo é o cerne da nossa existência, podemos dizer assim, né? Então, é certo que o corpo é esse elo, né, que possibilita a existência do eu no mundo. O corpo é a nossa casa e também é o maior mistério, né? Quanto mais se estuda e se investiga acerca do corpo biológico, do corpo fisiológico, mais descobertas são feitas, né? Enfim, vou passar. É por meio do corpo que experimentamos as mais diversas sensações, afinal, o corpo é sensorial, como a gente sabe. É pelo corpo também que se torna possível a ligação com outros corpos, né? O nosso corpo é biológico, fisiológico, químico, orgânico, sociológico e filosófico. E por mais que ao longo dos séculos, desde antes mesmo da época renascentista, diversos homens tenham se debruçado sobre esse corpo para tentar decifrá-lo, até hoje, algumas inquietações não têm resposta. O que se sabe é que o corpo humano é o marco do começo e do fim da existência humana, bem como é o marco do começo da nossa vida e também é o marco do nosso fim, né? Então, o corpo é essa superfície utópica e tópica também, né? Que nos faz, que possibilita a nossa existência no mundo. E aí, continuando, né? O corpo sempre foi objeto de inquietação, sempre moveu pesquisas, né, desde a época renascentista, como foi dito ali anteriormente, tá. O corpo uma aura misteriosa sempre encobriu o corpo. Ela assombrou a Igreja Católica durante séculos. E com a desculpa de que o corpo é sagrado e decifrá-lo seria profanar, o corpo foi por muito tempo afastado das interrogações que o rondavam. Não havia resposta para as perguntas sobre o corpo, embora os questionamentos fossem muitos, né? E isso é uma verdade do tempo de hoje também, né? Embora o corpo seja algo visível, que consigamos ver, que consigamos sentir, que sabemos que existe, muitas questões ainda que envolvem o corpo ainda não foram descobertas, né? Então, o que é o corpo? Né?
o corpo é enunciado e é também discurso, a partir da óptica Foucaultiana. Porque para Foucault, o discurso pode ser interpretado basicamente como, não apenas como fala, embora a fala também seja discurso. Mas o discurso é tudo que a gente pode, de certa forma, interpretar e analisar. Então, o corpo pode ser um objeto, pode ser um discurso, né? Ele pode ser um objeto de análise, por exemplo. E esse corpo, que esteve submetido por muito tempo a práticas discursivas que o controlaram e docilizaram, como eu vou mostrar para vocês, explicar direitinho o que é isso, é o corpo que é o objeto de pesquisa, de estudo aqui nesse momento de Michel Foucault, né? Nas próprias palavras de Foucault, abre aspas, o corpo é superfície de inscrição dos acontecimentos. E aqui a gente pode entender acontecimentos como momentos de ruptura discursiva na história. Então, assim, quando ele fala aqui que o corpo é uma superfície de inscrição de acontecimentos, enquanto que a linguagem os marca e as ideias os dissolvem, é um lugar de dissolução do eu, que supõe a quimera de uma unidade substancial, volume e perpétua pulverização. Quando ele fala aqui que o nosso corpo é uma superfície de inscrição de acontecimento, um lugar de dissociação do eu, né? É um volume em perpétua pulverização. A gente pode entender, né, que ele está dizendo que nosso corpo carrega marcas, né, de inúmeros momentos históricos. Isso vai ficar mais claro conforme for passando aqui a apresentação, mas para dar um spoilerzinho, basicamente o que ele quer dizer é que, por exemplo, o corpo de uma mulher negra, por exemplo, carrega em si, no seu próprio corpo, independente de quem seja a mulher, marcas de uma história que existiu antes da vida dessa mulher, que é exatamente aquilo que eu estava perguntando. Será que quem somos nós hoje, né? Será que esse corpo carrega em si reflexos, né? Marcas do que passou antes desse corpo existir, desse corpo emergir, né? Então é justamente isso que ele está falando, né? Que o corpo é uma inscrição de acontecimentos históricos e inúmeros outros acontecimentos. Então, assim, a gente pode considerar um corpo como um campo político. Porque a partir do momento que esse corpo carrega em si vestígios de uma história, vestígios de inúmeros fatos, acontecimentos, esse corpo é um campo político. E esse corpo é também movido pelos resultados de forças que lhe são aplicadas. E essas forças, como a gente vai ver logo a seguir, são as forças que vêm das relações de poder que atuam sobre esse corpo, né? Então, esse corpo pode ser conduzido e direcionado por mecanismos e dispositivos que o cercam e o controlam. O corpo não é livre, né? O corpo está cercado por inúmeras ações de instâncias de poder, de dispositivos que regulam as práticas do corpo e que dizem o que esse corpo pode ou não pode fazer. Então, por exemplo, quando a gente chega numa sala de aula, por que os alunos ficam sentados e o professor fica em pé? Estou falando isso para a gente poder refletir acerca das práticas que controlam os nossos corpos e que às vezes a gente nem percebe, né? Por exemplo, esse exemplo da sala é muito bom. A gente chega na sala, geralmente de aula, e a gente senta, né? Por que tem que ser dessa forma, né? Quem disse que tem que ser dessa forma? Outra coisa, por exemplo, um advogado que vai lá defender uma causa. Pressupõe-se que esse advogado saiba que ele não pode, por exemplo, gritar,
que ele tem que se portar ali naquela situação do julgamento de tal forma. Por quê? Né? Tem alguém ali falando com ele que ele tem que fazer aquilo? Não tem, né? Mas ele sabe. Por quê? Porque o corpo dele é um corpo disciplinado, é um corpo que foi docilizado às práticas que pressupõem as ocasiões, né? Foucault vai dizer que existem rituais. E dentro desses mecanismos do que seriam os rituais, existe essa normativa de que para estar ali defendendo uma causa dentro de um júri, a gente tem que se portar de tal forma e não de outra, porque esta tal forma é a forma que é aceita. E isso está nos mínimos detalhes do nosso dia a dia. Está mesmo posto antes da gente nascer, né? Por que que aquela... Como é o nome dela? Como é o nome, meu Deus, da mulher que falou que meninas vestem rosa e meninos vestem azul? Damares Alves. Damares, isso. Por que que a Damares falou, né, que meninas vestem rosa e meninos vestem azul? Por que que quando uma mãe descobre que ela tá grávida de uma menina, ela pinta o quarto de rosa, ela compra laços para essa menina e faz uma série de escolhas, né? Justamente porque o corpo já é docilizado antes dele existir, né? Há um controle, há inúmeros dispositivos, né, que vão sendo perpetuados e passados e que fazem com que o corpo se porte de tal maneira e não de outro. E aí é interessante que Foucault vai estudar isso nas prisões. Tanto que esse livro aqui, que é o Vigiar e Punir, o nascimento da prisão, né, ele vai fazer uma análise acerca de como que o corpo funciona e se comporta dentro da prisão e que como mesmo os nossos corpos, sem estar dentro da prisão, também são punidos, disciplinados e moldados para comportarem de uma forma e não de outra. Inclusive, tem inúmeros estudos que comparam, por exemplo, o funcionamento e a disciplinarização do corpo no exército, na prisão, na escola, como sendo o mesmo mecanismo, porque é exatamente a mesma coisa. Mudam-se os cenários, mudam-se quem está no poder e quem são os corpos que estão ali sendo fabricados e moldados e disciplinados, né? Mas o mecanismo de poder que atua é o mesmo, né? As crianças na escola têm um determinado horário para chegar, tem determinada forma de se comportar dentro da sala de aula, não pode usar o celular, não pode conversar, vai fazer a prova sentado em fileiras, não pode olhar para o lado. Isso é um controle do corpo, né? Esse controle, né, está em toda a sociedade, de várias formas, e eu não vou me aprofundar nisso, porque a gente vai falar de outras coisas agora. Aí, deixa eu só fazer uma pergunta, acho que vem ao caso, no caso, então, porque pode até ser dúvida também para alguém, né, que está assistindo, enfim, talvez seja a mesma. No caso, esse controle dos corpos, que você assim, não, antes dele existir, ele já é controlado. Mas seria mediante a análise, dos outros corpos que já existem. Aí o corpo que ainda não existe, que ainda vai existir, ele passa a ser controlado quando ele passa a existir, seria isso? Também. Mas, por exemplo, não apenas isso. Porque, como eu disse, né, já existe, já é pressuposto, de certa forma, quando um corpo nasce, formas que ele vai ter que se portar. Por exemplo, cada vez mais, inclusive com o avanço das tecnologias e da ciência, das pesquisas e tal, um bebê, antes mesmo de nascer,
os pais já podem ver se ele vai ter tal doença, já podem controlar ali, por exemplo, né? Tem cirurgias intrauterinas que são feitas ali antes do bebê nascer e tal. Então, essa já é uma forma de controle. E fora isso, o bebê tem o horário de dormir, tem um horário de não sei o quê, tem que tomar tal vacina, tem que, por exemplo, quando vai fazer a introdução alimentar, tem que comer tal e tal coisa, não pode tal e tal coisa. Então, tudo isso são microformas de controle que já atingem o corpo antes dele nascer. E isso pressupõe também essa questão da história que existe antes do corpo. Se a gente for pensar, por exemplo, na antiguidade e na Idade Média, onde os corpos com deficiência, por exemplo, que nasciam, eram mortos, a gente vê que existe um precedente. Por que eles são mortos? Porque naquela época era importante um corpo ser útil e produtivo para ir para a guerra. Então, sabe-se que aquele corpo que é deformado de alguma forma, né, que é um corpo, abre aspas, anormal, que tem algum tipo de deficiência, naquela época não poderia se tornar um corpo ativo e útil. Então, ele era morto. Então, isso são formas de controle que podem acontecer, né, de diversas formas, e acontecem a partir de instâncias, por exemplo, a instância familiar, acontece a partir da mídia, acontece a partir de diversos dispositivos que atuam, né, e regulam as práticas de forma geral. Sim, interessante. Então, antes de nascer, qualquer pessoa já tem ali um enquadramento prévio. Seria nesse aspecto. Uhum. Exato. Aí, seguindo, né? Sobre o corpo. Aí alguém comentou. Vamos lá, bora ver. Vicente Neto. Dialoga muito com a ideia de Marx de que os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo sua livre vontade. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprimem como um pesadelo o cérebro dos vivos. Sim, dialoga nesse sentido, né? Com essa ideia realmente, com esse trecho aí que você coloca. Só que a gente tem que fazer uma observação que é a seguinte: dentro das teorias, né, da Foucaultiana e marxista, existem pontos de separação muito distantes, né? E um desses pontos é a questão do poder, e existem algumas aproximações realmente que podem ser feitas em alguma medida e com muito cuidado, né? Porque são teorias assim que de certa forma se confrontam. Mas isso não significa que elas não tenham aproximações. Elas têm algumas aproximações em alguns sentidos, né? Enfim, vamos seguir. Sobre o corpo se encontra o estigma dos acontecimentos passados, do mesmo modo que dele se nascem os desejos, os desfalecimentos e os erros. Nele também, eles, os desejos, os desfalecimentos e os erros, se atam e de repente se exprimem, mas nele também se desatam, entram em luta e se apagam uns aos outros e continuam seu insuperável conflito. Inclusive, esse trecho aqui, Vicente, vai diretamente de encontro a esse posicionamento de Marx, no sentido de que, embora Foucault reconheça que há essas inúmeras amarras que estão ali controlando o corpo, docilizando, fabricando esse corpo, né, tornando útil, ao mesmo tempo o corpo pode resistir. E geralmente o corpo resiste. Por quê? Para Foucault, onde há poder, há resistência, né? Se um corpo está ali submetido a forças de poder que tentam controlá-lo, que tentam moldá-lo e discipliná-lo, ao mesmo tempo existem forças contrárias que partem a partir do corpo e que tendem a resistir. E aí existem inúmeras formas de resistência, que eu vou falar um pouquinho adiante no próximo slide.
o corpo está impregnado de vestígios, de antecedentes, de marcas que o moldam e subjetivam, né? Como tudo que a gente já falou. Ele é uma estrutura mutável, que pode ser moldada, fabricada e docilizada. Para Foucault, o corpo se encontra imerso no campo político, dado que as relações de poder incutem diretamente sobre ele, tendem a geri-lo, discipliná-lo e moldá-lo. E nesse campo político onde habita o corpo, encontramos inúmeros dispositivos e métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhe impõem uma relação de docilidade-utilidade que Foucault denomina de disciplina. Então, gente, Foucault vai denominar aí de disciplina justamente essas operações que incidem sobre o corpo, tentando moldá-lo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na sociedade capitalista atual, né, que a gente vive, o corpo sempre é moldado com fins de utilidade, né? Por exemplo, a gente vê a partir do Estado inúmeras medidas que são empregadas para tornar os corpos úteis e produtivos por mais tempo possível, porque afinal o corpo é o que move ali a máquina, que faz a máquina do Estado girar, né? Então, por exemplo, um corpo que já está ali atingindo a uma idade mais avançada, ali mais próximo a aposentar e tal, né? É de interesse do Estado que, se esse corpo continua vivo, ele tem que continuar produzindo até, tipo, não poder mais. Inclusive, a gente pode ver na mídia, né, inúmeras campanhas voltada para essa questão da longevidade, da saúde, do bem-estar e tal. E isso é também uma forma de disciplinar e de moldar o corpo, né? Por que é anunciado que se pode comer tais coisas e que outras não? Porque outras coisas vão fazer mal para o corpo, vão fazer mal para a saúde, vão deixar a pessoa doente. E uma pessoa doente é uma pessoa que não produz. Então, é uma pessoa que não alimenta a máquina do Estado, né? Que não vai estar ali fazendo com que o sistema capitalista vença, de certa forma, né? Então, quando a gente pensa sobre esse corpo, as forças que incidem sobre ele são sempre para torná-los dóceis e úteis, né? Corpos dóceis e corpos úteis. E aí, a gente entra agora na noção do poder para Foucault. E é interessante a gente pensar aqui que os conceitos em Foucault nunca andam só, né? Os conceitos estão sempre muito amarradinhos, muito entrelaçados. Por isso que aquela divisão entre as fases na teoria Foucaultiana é uma divisão que é puramente didática, porque é essa grande crítica, né, dos pesquisadores que estudam Foucault. Justamente porque a gente não pode separar exatamente, não pode fazer fraturas ali na obra dele, porque em todos os períodos há um pouco de mistura, né, entre esses conceitos, enfim. Então, por exemplo, a noção de poder em Foucault é uma noção que não caminha só, é uma noção que vai caminhar diretamente ligada com a questão do corpo e do sujeito, porque o poder age diretamente sobre o corpo, né? Então, como eu já tinha adiantado ali um pouquinho a partir da pergunta do Vicente, né? Quando a gente pensa no poder a partir da ótica Foucaultiana, a gente repensa o poder na vertente marxista à medida que há um conflito, né, entre as duas vertentes, entre o conceito de poder. E isso não quer dizer que o poder, que Foucault negue, né, o poder e a existência do poder da forma como Marx colocou. No entanto, ele amplia, né, ele repensa
a forma do poder como sendo um poder unidirecional. Acredito que essa seja a principal diferença quando a gente pensa acerca do poder na vertente marxista e na vertente Foucaultiana, né? Porque Marx vê o poder, e aí o professor pode falar disso muito melhor que eu, como um poder que vem de cima, né, para baixo, a partir das relações ali, enfim, das inúmeras relações. Relações de classe. De classe, isso, era essa palavra que eu estava procurando, das relações de classe. No entanto, Foucault vê o poder como existente, sim, de cima para baixo, mas não apenas, né? Ele pensa o poder como existente nas micro-relações, né? Então, acho que essa é uma lacuna, assim, da teoria marxista que pode ser preenchida, né, a partir dessa nova forma de pensar. Então, para Foucault, o poder não é uma posse, mas sim um exercício. Então, o poder não é algo, por exemplo, que eu possa ter. Se a gente pensar aqui na aula, aqui no momento, e a gente pensar que neste exato momento eu estou falando e vocês estão me ouvindo. Então, supondo, o poder está comigo, mas não me pertence. Se qualquer um de vocês pedir a fala, né, eu vou passar para vocês a fala. Então, a gente pode ver que o poder não vai estar mais comigo, digamos assim, pensando sobre a ótica do poder como um elemento transitório, né? Então, ninguém pode ter o poder. As pessoas podem estar em posições de poder em determinados momentos. Então, por exemplo, o presidente da República não tem o poder. Ele ocupa uma posição que dá a ele determinado poder durante o período que ele vai estar lá exercendo sua função. Quando ele sair, como o Bolsonaro saiu, por exemplo, não tem mais poder. O poder é transitório entre sujeitos, né? E, além disso, o poder não é único, mas ele é, sim, microfísico. Ele está pulverizado em todas as relações. Ele está pulverizado pela sociedade, né? Então, o poder não se localiza exclusivamente no Estado, mas vem de baixo e se pulveriza no tecido social e atravessa, inclusive, as instituições. Dentro das micro-relações que a gente tem, por exemplo, das relações que a gente tem no nosso seio familiar, das relações que a gente tem com os nossos amigos, colegas de trabalho, enfim, o poder está em toda parte e não apenas vindo de cima para baixo, né? Então, uma outra característica é que o poder não se limita às categorias de ideologia ou violência. O poder é uma relação de força, é uma ação de uns sobre outros e tem uma dimensão positiva, porque a partir do poder, sujeitos são produzidos. E aí aqui a gente retoma a questão das disciplinas, né, da docilização dos corpos, porque, como eu disse, os corpos são docilizados a partir de relações de poder que incidem sobre ele. E essas relações de poder produzem sujeitos. E aqui é interessante que a gente pensar que o poder tem uma dimensão positiva. Como assim? Para Foucault, o poder tem uma relação positiva à medida em que a gente pode entender que o poder recompensa. Por exemplo, vamos voltar aqui para o contexto da escola. Uma criança que chegou na escola e aí ela foi disciplinada ali, ela tem que estudar, vai ter uma prova. Tirou 10 na prova, chegou com um boletim em casa com todas as notas 10. A mãe vai fazer o quê? O que todo mundo faz? Vai parabenizar aquela criança. Nossa, parabéns, você é muito inteligente, você é muito esforçado, você estudou muito e tal. Ou seja, essa recompensa seria o reconhecimento que a pessoa teve porque teve, de certa forma, o seu corpo disciplinado e se enquadrou ali nos objetivos de utilidade daquele momento.
Então, essa seria a dimensão positiva do poder, né? Justamente essa recompensa que pode vir de diversas formas, né? Por exemplo, em um campeonato de CrossFit. O atleta mais condicionado chega no topo e vai ser o quê? Recompensado com o quê? Com troféu, com... Desculpa, gente. Com medalha, né? Com a premiação, etc. E aí entra uma outra questão, né? Que eu também já antecipei um pouquinho no slide anterior. Que onde há sujeito, onde há poder, sempre vai haver resistência, né? O poder produz um campo de força que vai em duas vertentes. Ao mesmo tempo que o poder incide sobre determinado corpo, esse corpo pode aceitar ou esse corpo pode recusar, né? E aí abrem inúmeras possibilidades de resistência, né? Então, isso é também uma das noções chaves dessa questão do poder em Foucault, né? Que se há poder, há resistência. E essa resistência pode vir de inúmeras formas. Tanto o exercício do poder quanto as práticas de resistência são móveis, transitórias e inventivas. Como assim? Como eu falei para vocês, por exemplo, o fato do presidente estar ocupando determinada posição agora não é, ele está exercendo o poder, né? Ele não tem esse poder. Então, ele está ali naquele momento sob determinadas circunstâncias, mas quando acabar o período dele, ele vai sair, o poder vai continuar lá e outra pessoa vai assumir aquele lugar de poder. O poder é transitório. Da mesma forma que, por exemplo, uma mãe que está, por exemplo, fazendo uma reclamação com o filho a respeito de tal prática, que está ali ensinando, direcionando o filho, né? Enfim, quando é criança. Quando, por exemplo, a mãe vira idosa e o filho vira adulto, eu estou colocando situações assim extremas só em questão de exemplificar mesmo. Quando essa mãe vira idosa e o filho vira adulto, a relação de poder muda. O filho agora que vai falar, mãe, você tem que tomar o remédio tal hora. Mãe, você não pode comer isso, você não pode comer gordura, você não pode comer comida com muito sal, porque você tem não sei o quê. Então, assim, o exercício do poder é transitório, né? Ao mesmo tempo que uma pessoa pode estar em determinada posição, ocupando um espaço de poder, exercendo esse poder, em um momento ou outro, a pessoa que estava em relação de submissão pode chegar à relação de poder e exercer o poder sobre outra pessoa. Outro exemplo aqui que me veio na mente, né? Supondo, eu estou no doutorado na condição de doutoranda, né? Então, a minha orientadora exerce uma relação de poder sobre mim porque ela está em uma outra posição, exercendo uma outra forma de poder, né? Eu, na condição de doutoranda, orientando, por exemplo, um aluno do PIBIC, estou exercendo oposição de poder sobre outra pessoa em uma condição inferior, bem entre aspas aqui, né? A mim. Então, isso só para mostrar que o poder é transitório, né? E que onde há poder, pode haver resistência. Por exemplo, se minha orientadora chega para mim e fala, você precisa escrever 10 páginas disso aqui. Não aceito menos. Cabe a mim aceitar o poder que ela exerce sobre mim e fazer de determinada forma, ou resistir e falar, não quero escrever 10, vou escrever 9,5 e pronto, né? Então, assim, há escolha, né? Então, há poder, mas há também resistência. E como assim, aqui ele fala, né, que a resistência também, né, pode ser inventiva, porque existem várias formas de desobedecer. Existem formas de resistir que você pode, tipo assim, você pode obedecer desobedecendo. Por isso que a resistência é inventiva, porque, por exemplo, tem um livro do Frederick Gross que se chama exatamente Desobedecer, onde ele vai mostrar justamente essa questão dessas relações, dessas possibilidades de resistir
obedecendo, sabe? Então, por isso que ela é inventiva, e porque também as resistências e os poderes, as formas, né, os exercícios vão mudando de acordo com as práticas e as relações. Como eu já adiantei, né, que o poder recompensa, e essa recompensa do poder induz o poder ao próprio poder. Então, o filho que chegou lá com o boletim 10, ele vai gostar tanto, porque ele vai ganhar um videogame novo, ele vai, sei lá, receber vários elogios da família, nananã, que ele vai querer chegar lá de novo para poder ser recompensado de novo. E isso acaba alimentando esse ciclo do poder, né? Esse ciclo vai se retroalimentando desta maneira. O poder incita, conduz e orienta. Se a gente pensar, por exemplo, nas campanhas de trânsito, né, que o Detran lança, orientando os motoristas a dirigirem de tal forma e não de outra. É uma forma de poder que está vindo ali através de uma orientação, né? Está disfarçado. Um outro exemplo, nas caixinhas de cigarro, que vem aquelas fotos horríveis, né? De pessoas doentes, não. Aquilo ali também é uma forma que o poder está tentando orientar você a não fumar, porque se você fumar, provavelmente você vai ter um câncer de laringe, de faringe, etc, né? E isso não é bom para você. Mas, claro, a pessoa que está fumando ali, mesmo sabendo que não é uma prática que está dentro dos regimes de verdade dos dias de hoje, com relação à questão de saúde, etc, continua fumando, ela está resistindo ao poder. Então, o poder está sempre nesse jogo, né? Um jogo que você pode aceder a ele ou você pode resistir. E, por último, o poder conduz condutas, né? Que aí volta justamente para tudo isso que eu acabei de elencar aqui, que diz respeito justamente às disciplinas que o poder incide sobre o corpo, né? A condução de condutas é uma das melhores formas da gente perceber como que o poder atinge diretamente o corpo, né? Deixa eu pensar outro exemplo aqui. Não sei, não estou lembrando nenhum outro exemplo, mas acho que ficou claro. Ficou claro, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre essas questões relativas ao poder? Eu acho que sim. E aí, a gente vem agora para essa próxima problematização. Boa, Ederson. Essa ideia aí da tatuagem foi ótima. Vou até voltar aqui o slide. Essa ideia da tatuagem, com relação a essa condução de condutas, me lembrou a questão dos concursos públicos, né? Porque até pouco tempo, pessoas tatuadas não podiam exercer determinadas funções e cargos públicos, né? Se estivessem tatuadas. Ah, gente, me lembrei outra coisa. Que, inclusive, tá dentro dos meus objetos de estudo. Sério, Vitória. Essa questão do poder conduzir conduta faz a gente refletir bastante sobre a questão, por exemplo, da gordofobia, né? A gente sabe que hoje na mídia há uma série de discursos acerca de um estereótipo específico de mulher bela, né? Para a mulher ser bela, ela tem que ser de tal forma e não de outra, né? E aí, a gente pode interpretar que o poder que incide sobre o corpo das mulheres tendem a conduzir determinadas condutas para esses corpos das mulheres alcançar esse determinado estereótipo de beleza. Então, a mulher tem que
fazer exercício, a mulher tem que fazer procedimentos, cirurgias plásticas, etc, etc, né? Para conseguir entrar dentro de determinado estereótipo que pode ser visto como uma conduta, né? Pois essa questão da tatuagem foi ótima, Ederson, porque até esses dias não podia e ainda não sei se pode para todas as profissões, né? E fora que há um julgamento. Você chega, por exemplo, em um médico e o médico vai te atender, ele tá todo tatuado e tal. Muitas pessoas podem descredibilizar aquele médico a partir da imagem que ele está produzindo, né? Novamente a gente vê essa questão do poder conduzindo a conduta, né? Exato. Quem trabalhou durante a tese de doutorado com essa questão da tatuagem, da subjetividade, foi o professor Josenildo Bezerra, que foi meu orientador do mestrado. Ele trabalha justamente sobre essa questão da tatuagem, né? Que, de certa forma, é uma condução de conduta, né? Exato. A depender de quem você encontra e vê tatuado, né? Pode haver uma interpretação, né, de estranhamento, realmente. Aí, voltando aqui para a questão dos poderes em Foucault, né, a gente pode dividir com fins didáticos 3 momentos de poder, né, que Foucault vai identificar, né? Primeiramente, estava ali o poder, deixa eu pegar só minhas anotações, o poder soberano, que é o poder onde o soberano, que é o poder chamado poder da espada, né? Onde o soberano tinha em mãos o poder, realmente, de fazer viver ou deixar morrer a pessoa. Então, ele podia simplesmente chegar e falar: eu quero que fulano, eu quero que você mate fulano. Porque ele simplesmente queria. E tudo bem, né? E aí, eu quero... Ou seja, a escolha do poder desse momento, né? A escolha sobre a regência da vida nesse momento estava concentrada na mão do soberano, né? Em um segundo momento, há uma transição desse poder que está centralizado no soberano para as disciplinas, que são justamente as estratégias e mecanismos de poder que incidem sobre o corpo a fim de discipliná-lo, a fim de moldá-lo, de torná-lo útil para a sociedade, né? Então, essa outra forma de poder incidia diretamente sobre o corpo. Então, essa primeira forma de poder, o poder soberano, incide sobre a vida. O soberano pode deixar viver quem quer ou então fazer morrer, né? O poder da espada. O segundo momento, esse poder disciplinar, incide diretamente sobre o corpo. Ou seja, é um poder que vai atingir o corpo, vai moldar o corpo, docilizar o corpo. Sim, o poder disciplinar é coercitivo, porque ele está ali incidindo diretamente sobre o corpo, né? De forma coercitiva. E aí, eu coloquei essa imagem aqui, não sei se vocês conhecem. Alguém conhece essa imagem aqui do meio? Creio que seja naquele livro sobre o Thomas Hobbes, né? Como é o nome daquele livro? Eu sei qual é. Mas... o Leviatã, é isso? Mas não é. Essa imagem é uma imagem do panóptico. Panóptico de Bentham. Desculpe, eu estava me referindo àquela imagem de um homem com a primeira. Sim, professor, E eu estou referindo à segunda. Tá bom, tranquilo. Você já ouviu falar nessa segunda? Já, mas eu foquei imediatamente na primeira. Que eu fui na ordem, eu nem olhei as outras. Aí, gente, essa primeira imagem reflete o panóptico de Bentham.
O que é esse panóptico? Isso foi um experimento que foi feito, né, em uma prisão. Eles construíram uma torre. Deixa eu ver se eu acho uma imagem de cima para eu mostrar para vocês. Eles construíram uma torre no centro da prisão, de uma prisão, né? E essa torre era bem alta e tal, e a pessoa que estava lá em cima na torre tinha acesso a visualizar toda a prisão, porque a prisão era um círculo, a torre estava no meio, ou seja, ela tinha uma visão 360 graus, né? E aí, o que acontece? A partir desse experimento, Bentham vai mostrar que, independente de ter uma pessoa lá em cima olhando os presos ou não, todos os presos se comportavam com determinada conduta e não outra. Todos ficavam em sua cela na hora que era para ficar, todos faziam as coisas específicas na hora do exercício, todos faziam exercício, na hora de fazer não sei o que, todos faziam, somente com a sensação de que estavam sendo vigiados, sem necessariamente estarem. Porque o guarda podia estar lá ou podia não estar, não tinha como eles saberem, né? Então, assim, esse é o exemplo perfeito do poder disciplinar que age sobre a gente, mesmo quando não tem alguém ali falando para a gente fazer tal coisa, mesmo quando não tem alguém mandando ali a gente agir de tal forma, né? E aí, a partir desse panóptico, Foucault vai falar justamente sobre essa questão, né, desse poder que incide diretamente sobre o corpo, que muitas vezes a gente não está vendo, é uma coisa que existe, mas nem sempre é uma coisa que pode ser visível, que a gente está ali, né, sendo submetido de forma consciente, né, mas que disciplina nosso corpo, mas que molda nosso corpo e que produz sujeitos, né? Se a gente pensar na sociedade atual, com esse tanto de câmera que tem, né, que está vigiando a gente o tempo todo, a gente nunca sabe quando a gente não está sendo vigiado, né? A gente está sempre ali sob a suspeita de ter um olhar, de ter uma câmera podendo estar vendo o que a gente está fazendo ou não, né? Então, gente, o poder disciplinar é esse poder, né? Um poder que atinge diretamente o corpo, que tende a docilizar o corpo, que tende a moldar o corpo e que recompensa. Por fim, há a última forma de poder, que é o que a gente vê latente nos dias de hoje. É importante a gente pensar que, da mesma forma como a gente separou didaticamente as 3 fases de Foucault, a gente separa também aqui a questão dos 3 poderes. No entanto, esses poderes podem existir mesmo nos dias de hoje. O poder soberano, claro, por hoje em dia a gente viver em democracia e a maioria dos países serem países democráticos, ele é menos visto, né? No entanto, não podemos dizer que ele não exista nos dias de hoje. Se a gente pensar, por exemplo, esses dias eu estava numa aula, né? E aí a gente estava conversando justamente sobre isso, e aí uma menina falou assim: mas lá no bairro onde eu moro, a gente pode pensar nesse poder soberano como poder que, por exemplo, tal facção exerce sobre os moradores do bairro. Porque eles podem, a qualquer momento, falar: vou matar fulano, tá. E a polícia não vai nem ficar sabendo, porque a polícia não sobe lá. Então, assim, a gente não pode descartar a existência, né, de nenhum desses poderes. O poder disciplinar e o biopoder são os que, assim, visivelmente coexistem hoje no nosso modelo atual de sociedade, né? E eu vou explicar mais um pouquinho para vocês sobre isso. Enquanto isso, vou ler aqui o comentário de Ederson. Apesar do poder disciplinar estar ligado a todas as pessoas, imagino que esse poder também seja exercido de maneira desigual. Por exemplo, um indivíduo político está mais suscetível ao poder disciplinar do que outras pessoas.
Afinal, o poder do político está diretamente ligado a um determinado status que a população oferece. Então, de certa forma, todos os corpos são submetidos ao poder de forma igual, sabe? Mesmo que, como você está falando, né? A gente pode entender que o político, por exemplo, está mais suscetível ao poder disciplinar do que outras. Só que, assim, a gente tem que pensar que esse poder disciplinar, ele atinge o corpo e não a população, porque o poder que atinge a população é o biopoder, que eu vou falar agora há pouco. A gente tem que entender que o poder disciplinar, ele tende a moldar gestos, moldar as minúcias diretamente sobre o corpo. Então, assim, todos são atingidos da mesma forma, alguns mais do que outros, com mais intensidade, etc., mas todos são atingidos, sabe? Já no biopoder, não. Por quê? Porque o biopoder é um poder que atua sobre a população, né? E geralmente é um poder que vem a partir do Estado. Porque, como eu já antecipei, também já dei um spoilerzinho lá no começo da nossa aula, o biopoder é um poder que tem como objetivo controlar os homens, ou seja, a população, a espécie. O objetivo principal do biopoder é otimizar a vida. Tipo, o biopoder quer que as pessoas vivam cada vez mais. Ok. O que ele vai fazer para que as pessoas vivam cada vez mais? Oferecer vacinas para a população não pegar determinadas doenças, para prolongar a vida. Disseminar campanhas que incentivem uma alimentação saudável para que a pessoa possa viver mais, porque a gente já sabe que hoje em dia uma alimentação saudável produz um corpo saudável e um corpo saudável produz bastante para o sistema capitalista, né? É um corpo produtivo. Então, o biopoder age nesse sentido, através de campanhas para incentivar, por exemplo, as pessoas a pararem de fumar. O biopoder age sempre em função da população. E quando a gente pensa no biopoder, a gente tem que pensar que, por exemplo, os censos são aliados do biopoder. O biopoder quer sempre estar controlando a população. E para controlar a população, o Estado precisa fazer o quê? Conhecer a população. Então, o Estado vai entender as necessidades da população e vai agir a partir de grupos sobre essa população. Só que o biopoder não consegue atingir a população como um todo. O que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, a partir do censo. O IBGE saiu batendo de porta em porta, recolheu um censo, e aí chegou lá para o estado que, por exemplo, as pessoas no Rio Grande do Norte estão morrendo de AIDS. Exemplo. O que eles vão fazer para o Rio Grande do Norte? Campanhas de conscientização sobre a AIDS, distribuição de preservativo, desculpa, gente. E aí eles vão atuar justamente sobre essa população que tem uma necessidade específica. Só que a gente sabe que, por exemplo, nesses censos, nem toda a população é abarcada, né? Eles não conseguem chegar em toda a população e ter dados verídicos. Então, a gente chega ao que vai ser dito como racismo de Estado. O que é esse racismo de Estado? De certa forma, um corte dentro dessas políticas, onde vale a pena fazer determinada população viver
e não vale tanto a pena, assim, fazer outra determinada população viver. Ou seja, não vale tanto a pena, sim, fazer ações que promovam a vida de determinada população, porque, por exemplo, o dinheiro gasto para fazer isso pode ser utilizado em outra coisa que vai gerar muito mais retorno para o Estado em questão de produtividade do que, por exemplo, resgatar as pessoas que estão lá na Cracolândia, em São Paulo. Por que o poder público não consegue chegar ali e resgatar aquela população que está ali em situação de vulnerabilidade, utilizando droga? Por quê? Porque o dinheiro que eles gastariam fazendo isso, eles podem investir, por exemplo, em alguma coisa que vai ter um retorno mais rápido com relação à utilidade dessas pessoas. Então, eles podem, por exemplo, investir em campanhas para conscientizar pessoas que estão morrendo de dengue, por exemplo. Então, isso é chamado, né, de racismo de Estado. Ederson está perguntando uma coisa, vamos ver. O biopoder é sempre exercido pelo Estado? Sim. Me vê essa questão porque nos dias atuais os censos não são só realizados pelo governo. Muitas empresas se apropriam dos dados. Ana, só que assim, quando a gente fala de biopoder, realmente a gente está falando de um poder que vem especificamente do Estado para a gerência da população. Então, eu não sei se a gente poderia falar, por exemplo, de empresas que pegam esses dados, né, para gerir, se isso seria uma forma de... Talvez isso entraria dentro da biopolítica, né, que seriam as estratégias que o biopoder utiliza para controle dessa população, mas eu não sei se a gente poderia dizer que uma empresa, por exemplo, o Facebook, quando tem os dados da gente, eu acho que aí entraria muito mais na questão do poder disciplinar. Porque, assim, se a gente pensar, por exemplo, que o Facebook pega esses dados da gente para direcionar propagandas específicas para o que a gente quer, a gente vai ver que essas propagandas vão ser direcionadas, por exemplo, para mim, por exemplo, para o meu corpo. Então, acho que entraria muito mais nessa questão do poder disciplinar, mas talvez seja uma estratégia, seja um mecanismo da biopolítica, mas eu não sei dizer com certeza. Pronto. Aí essa questão do racismo de Estado é uma questão muito interessante para a gente pensar sobre os corpos que têm valor e os corpos que não têm, sobre as vidas que importam e as vidas que estão às margens, né? E aí tem uma autora maravilhosa, que é a Judith Butler, que tem conversado muito a respeito disso, né? De quais vidas importam e quais vidas não importam. Se a gente parar para pensar, por exemplo, hoje em dia, que está tendo aquela guerra lá, né, em Israel, se a gente for parar para analisar por que eu não sei exatamente quanto tempo tem. Professor, você sabe quanto tempo tem que está tendo essa guerra agora? Palestina, lá no Sim. território em disputa? Sim, agora. Você sabe desse que começou agora ou ao longo da história? Não, agora mesmo. Isso. Tem uns 2 meses já? Eu acho que já. Eu acho que já tem. Eu lembro que foi num domingo, um sábado para um domingo, que era um feriado judaico, mas creio que já tem mais ou menos isso, assim. Tem, né? Já, creio que sim. Pois é. Aí, se a gente pensar, por exemplo, por que tem, vou botar aqui mais de 2 meses, que está acontecendo, que eclodiu, né? Porque a guerra, como o professor já falou aí, vem acontecendo já tem muitos anos, né? Mas, assim, que eclodiu agora lá. E por que tem tanta criança morrendo? Por que tem tanta mulher morrendo, sendo violentada e tal? E por que Pronto, desde 7 de outubro. Não tem 2 meses ainda não, mas tá quase, né? Mas, enfim, por que tantos corpos lá
estão sofrendo o que estão sofrendo e não há uma intervenção, tipo assim, mundial para parar com isso. Inclusive, se a gente pensar que logo no começo, né, que começaram a divulgar aquelas coisas a respeito do que estava acontecendo lá e da guerra e tal, todo mundo ficou tão abismado. Nossa, tem criança morrendo, e aí, vai fazer o quê? E tal. Por que que está acontecendo tudo isso e não há uma intervenção lá para resgatar esses corpos? Assim, uma intervenção que eu falo, uma intervenção maior. Por que que isso está acontecendo ainda em 2023, né? Será que a gente pode pensar que se isso que está acontecendo lá estivesse acontecendo, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, será que já não haveria acabado? Será que já não haveria cessado? Será que já não teria uma pressão muito maior para resolver? A gente pode entender isso como, de certa forma, um racismo de Estado, né? Por quê? Porque algumas vidas valem mais do que outras. E é exatamente isso que Judith Butler vai falar. E é exatamente isso que a gente pode entender como racismo de Estado. O governo tem interesse em salvar determinadas vidas e não tem interesse em salvar outras. Entra na questão da utilidade dos corpos, mas entra também em uma série de outras questões relacionadas à história, né? Como eu vou mostrar para vocês aí agora, logo a seguir. Vou passar aqui. Se a gente pensa, por exemplo, em momentos diferentes da história, e aqui eu separei momentos da ditadura, separei aqui a Alemanha nazista, né, com Hitler, separei aqui momentos da escravidão, separei essa outra imagem aí que tem umas pessoas em uma mesa e tal. Isso é uma imagem que retrata na antiguidade os corpos deficientes, né, um corpo específico deficiente que estava sendo analisado, estudado, né? Separei aqui também 2 corpos femininos, um corpo magro e um corpo relativamente gordo, né? Separei aqui um escravo e, por fim, aqui a última imagem é uma mulher, né? Em uma publicidade, uma mulher do lar, em uma publicidade, né? Antiga. E aí, por que ao longo da história a gente pode considerar o corpo como um instrumento político de embate de poder, na ótica Foucaultiana, né? E aí, se a gente fizer um movimento de cartografia, ou seja, se a gente fizer uma busca minuciosa, né, acerca da história do corpo, acerca do corpo, de como esse corpo, ao longo da história, sofreu intervenções, sofreu diferentes formas de poder, né? Como que esse corpo foi retratado pela mídia, como ele é retratado pela mídia hoje, quais as medidas e estratégias de coerção incidiram sobre esse corpo e continuam a incidir para moldá-lo, docilizá-lo. A gente vai ver que o corpo, a história e o poder são elementos indissociáveis. A gente não tem como pensar o corpo fora da história. E tem uma citação de Foucault, onde ele fala exatamente isso, onde ele fala o corpo, a história arruinando o corpo e o corpo arruinando a história. Justamente porque não tem como a gente pensar nesses elementos de forma isolada. Não tem como a gente pensar na história sem pensar no corpo que fez com que essa história... com esse corpo que foi o protagonista da história, né? Não tem como a gente pensar nas relações de poder sem pensar no corpo. E não tem como a gente pensar na história sem pensar nas relações de poder. Porque elas sempre existiram de inúmeras maneiras, a partir de diversos locais, em diversas situações e contextos históricos, né? Então, eu comecei minha fala falando com vocês justamente sobre isso, né? Sobre como na história o corpo sempre se fez presente, né? E agora a gente vai arrematar todas essas ideias
refletindo acerca, né, desses embates de poder, desse corpo político que foi protagonista da história e continua sendo. Se a gente pensa, por exemplo, na ditadura no Brasil, né, havia um poder que emergia sobre o corpo de determinada maneira e haviam pessoas que resistiam a esse poder, né, que iam para as ruas, pessoas que de certa forma recusavam, não obedeciam o que estava naquele momento sendo imposto, né? E essas pessoas sofriam represálias a partir do próprio corpo, como essa foto aqui, que é uma foto bem icônica, né? Que é bem conhecida, onde acho que é um estudante, né? Está sendo pego aí pela polícia. Provavelmente ele estava em alguma manifestação, ele estava, de certa forma, né, resistindo ao poder. Se a gente pensa que nesse outro contexto, que é o contexto de Hitler, onde, na Alemanha nazista, onde havia o poder atuava para fazer uma seleção dos corpos, né? A gente pode ver novamente o poder atuando sobre o corpo, né? Os corpos judeus eram os corpos que não eram úteis para ele naquele momento, porque ele prezava, né? Ele queria colocar lá a perpetuação da espécie ariana, né? Porque para ele tinham diversos estudos eugenistas e pesquisadores e médicos e tal que nazistas que respaldavam, né, essa teoria dele, maluca, de que a espécie ariana era a melhor, que as crianças eram de tal forma e não sei o quê, que eram os corpos mais úteis e etc. E os outros não prestavam. Então, a gente vê aí relações de poder novamente atingindo o corpo, né? Quando a gente pensa no período da escravidão, que a gente pensa que os corpos, principalmente falando aqui da escravidão dos corpos negros, né? Que esses corpos eram considerados corpos inferiores, principalmente intelectualmente, aos corpos brancos, e por isso eles eram escravizados, porque apesar de serem intelectualmente inferiores, eles eram bons trabalhadores, né? Então, esses corpos eram escravizados e sofreram inúmeras atrocidades ao longo da história. A gente vê novamente aí outro tipo de relação de força, uma relação de força de poder a partir da raça, né? Que também pode ser considerada dessa forma também na Alemanha nazista, apesar de ser uma outra situação, enfim. A gente vê aqui nessa primeira imagem a imagem de uma mulher magra e a imagem de uma mulher de um corpo com curvas, né, com dobras, e aí a gente vê novamente outra forma de poder e uma forma de resistência, né, porque os movimentos de mulheres gordas são também uma forma de resistência, é o corpo que está ali no centro da resistência, né, nos embates com o poder, porque hoje a gente sabe que dentro das verdades, dos regimes de verdade da nossa atualidade, o corpo da mulher magra é o corpo considerado belo, né? Então, o corpo gordo seria o corpo que está resistindo, porque onde há poder, como eu falei, para Foucault, há resistência. Então, o corpo, novamente, aí em outras relações microfísicas de poder, né? Aí a gente vê na última imagem aqui na tela, que é uma mulher do lar, da publicidade, né? Novamente aí, outra forma de poder, que aí, no caso, a gente pode pensar agora a partir do poder patriarcal, né? Que era passado de pai para marido e a mulher tinha que ficar em casa, a mulher era para casar, para procriar e para cuidar do homem e da família, né? Então, as mulheres, quando começaram a fazer os seus levantes, né, os movimentos feministas, quando começaram a recusar esse tipo de poder, resistindo, né, também podemos ver que foram seus
corpos que estavam ali nos embates do poder, né, levantando para a resistência. E, por fim, eu coloquei a imagem do deficiente que está sendo aí averiguado, né, por uma série de pessoas, né. Também a gente pode pensar outra relação de poder aí, como eu falei também já no meio da nossa apresentação, que é o poder que incide sobre, a partir, né, de um corpo considerado, abre aspas, anormal, né, que não era um corpo útil para nem para ser soldado, para lutar pelo país, nem para ser trabalhador, né? Teoricamente era um corpo que era morto. Então, gente, a gente, como eu falei, né, nessa breve análise aí dos momentos, né, do corpo como instrumento político de poder, ao longo da história, a gente vê, né, os inúmeros embates a partir de relações de poder, onde o corpo teve e foi submetido ao longo da história, né? Para finalizar a fala, como eu já antecipei também, a gente não pode pensar, né, na história sem pensar no corpo e sem pensar nessas relações, né, de poder, porque são conceitos que estão juntos, interligados de inúmeras formas. É isso. Obrigada a todos. E agora, quem quiser fazer alguma pergunta ou qualquer coisa, devolvo a palavra para o professor Adriano. Obrigado, Laís. É uma satisfação ter você aqui, enfim, ter, né, essa aula que é muito interessante para nos cercear com informações, assim, nos completar, enfim, nos instruir, melhor dizendo, com informações tão interessantes sobre um assunto que tem sido muito problematizado nos últimos tempos no meio acadêmico, inclusive, né? Mas que eu, por exemplo, não tenho muito conhecimento sobre, né, esse âmbito dos autores e das teorias pós-estruturalistas, né? Então, assim, muito interessante, muito útil para nossas discussões sobre política e sobre comunicação política, né? Isso amplia horizontes, né? E agradeço a você assim, imensamente por dedicar seu tempo a nos prover com tal conhecimento. Gente, alguém gostaria de fazer perguntas? Por gentileza, podem fazer, tanto no chat quanto por áudio, se alguém preferir, tá? Enquanto isso, queria perguntar o seguinte para a Laís. Laís, me diga uma coisa. A questão, você estava falando, né, dessa questão do corpo, né, como ele vai sendo permeado pelo poder, as relações e tal, e eu queria saber o seguinte, né, o corpo, você falou assim, o corpo como discurso, ou seja, o corpo como objeto de análise, né? Aí me diga uma coisa, assim, metodologicamente, como é que se estuda, assim, eu sei que você fez uma dissertação nessa linha, né? Então, assim, em termos metodológicos, claro que em sentido amplo, né? Porque, na verdade, a metodologia é muito específica para cada tipo de pesquisa que alguém está desenvolvendo e tal. Então, não tem como replicar, muitas vezes. Eu costumo dizer aos meus orientantes que o seu objeto, a sua hipótese, é que pede a metodologia, né? E não o contrário. Então, assim, mas assim, em termos amplos, como é que se resolve essa questão do ponto de vista metodológico, assim, do estudo do corpo, da análise do corpo, né, enquanto discurso, como é que se faz, assim? Você pode até falar do seu caso especificamente, tal, né, da sua dissertação. Essa é uma pergunta bem interessante, porque geralmente é a principal dúvida, né, que as pessoas têm quando a gente fala assim, a gente estuda a partir dos estudos discursivos Foucaultianos com as metodologias ali de Foucault, né? E é exatamente isso que o senhor falou, professor. Quando a gente
pega cada caso, né? É um caso, eu vou falar com propriedade, assim, do que eu fiz quando eu fui estudar. Mas, basicamente, Foucault deixou para a gente uma caixa de ferramentas com inúmeras possibilidades metodológicas. Não há em Foucault um método de forma positivista ali, tipo estruturado, não há. O que a gente tem em Foucault são as ferramentas dos estudos discursivos Foucaultianos, onde a gente, a partir dos discursos e enunciados, que são as menores partículas dos discursos, a gente consegue analisar e interpretar situações, utilizando também as outras ferramentas, como da arqueogenealogia, que é o que a gente chama de método arqueológico, arqueogenealógico, que é justamente pegando esses conceitos que ele nos deixou de dispositivo, que eu nem cheguei a comentar aqui, assim, não adentrei, né? Mas que é um conceito que seriam basicamente ferramentas que atuam a partir das relações de poder sobre um determinado objeto. Teriam também, aí sim, nesse método arqueogenealógico, a gente utiliza os conceitos de poder para analisar as relações de poder que estão ali imiscuídas a partir do corpo e do sujeito, né? A gente usa também as questões do discurso, como eu já coloquei, e a partir disso que a gente vai fazendo uma análise sempre olhando para a questão da história. Então, por exemplo, na minha dissertação, eu estudei os estereótipos de beleza a partir de publicações do Instagram. Aí, para fazer isso, o que eu fiz? Eu coletei um corpus do Instagram, né, de inúmeras publicações, comentários, etc., para fazer essa análise. Só que na teoria Foucaultiana, assim, na perspectiva Foucaultiana, para a gente compreender por que aquele discurso e aquela publicação, aquele enunciado está ali daquela forma, a gente tem que olhar para a história. Então, é aí que a gente vai fazer uma análise da história, que foi o que eu fiz. Eu fiz uma análise do corpo da mulher ao longo da história, partindo lá da Idade Média, e fui subindo até chegar nos dias atuais para poder compreender por que os enunciados que estão ali no Instagram sobre a mulher bela é a mulher magra, loira, pele clara, esguia, sem curvas, sem manchas, nananana, tá ali daquela forma e não é uma mulher negra e não é uma mulher gorda, porque em determinado momento da história a mulher gorda já foi considerado padrão de beleza, né? Inclusive, eu me lembrei bastante quando eu estava fazendo esse percurso, essa escavação, né? Eu me lembrei bastante de uma aula que a gente teve, que eu tive com o senhor na disciplina de comunicação e artes visuais, que o senhor levou uma imagem de uma escultura, não sei o que lá, de Vênus, que era você lembra? Sim, sim, é uma escultura pré-histórica. Isso, A Vênus do Paleolítico. Isso, essa mesmo, que mostrava exatamente a mulher gorda, que naquela época era o padrão de beleza, tanto que tá ali retratado na arte. E aí, a partir das ferramentas Foucaultianas, a gente vai fazendo essa análise para entender como que mudou isso, como é que a gente saiu de um corpo gordo ali para um corpo magro totalmente oposto ao longo da história. Aí a gente vai traçando isso e vendo momentos de ruptura na história, e são esses momentos de ruptura que a gente chama de acontecimentos, que são os momentos onde vai trazer para a gente essa noção que a gente vai poder compreender o dia de hoje. Então, tem sempre muito essa relação, né? Então, assim, isso, essa mesmo, eu inclusive usei ela na minha dissertação. Eu me lembrei muito da sua aula que você botou essa imagem. E aí é assim que a gente vai, né, construindo a metodologia. A metodologia em Foucault, quem trabalha com Foucault, é muito assim construída de acordo com o que você está pesquisando, né? Usando essas ferramentas que a gente tem disponíveis.
Exatamente. E para contextualizar aqui essa imagem, né, é uma imagem que, assim, não tem como se comprovar isso, gente, porque não, por ser pré-história, né, então, por ser anterior à invenção da escrita, não há registros escritos, porque a escrita não existia, né, enfim, foi antes da história, pré-história. Então, não há como se comprovar essa teoria, mas que se subentende que essa Vênus do Paleolítico seja o ideal de beleza do homem pré-histórico. Por quê? Porque estátuas são quase pingentes, assim, são estátuas desse tamanho, e elas foram encontradas na Europa quase toda, com exceção da Península Ibérica, mas foram encontradas em vários lugares da Europa Central, da Europa do Norte, Áustria, Alemanha, Ucrânia, etc., e Dinamarca e tal. E então, supõe que esse tenha sido o ideal de beleza da mulher durante a pré-história, né? Que, inclusive, tem pés muito pequenos, né? O ventre protuberante, seios grandes, chama atenção também o fato de que o rosto não é mostrado, né? Existem variações dessa mulher, aqui eu estou mostrando a mais famosa delas, mas existem outras Vênus do Paleolítico, inclusive na Rússia, são outras versões, mas que são mais ou menos nessa linha, né? Mais ou menos nessa mesma linha estética, né? Vamos dizer assim. Lissandra Bernardino tem uma pergunta, Laís, que é o seguinte: você considera que a resistência pode ser considerada como possível solução das relações de poder, sobretudo do Estado, ou a resistência seria mais uma estratégia de enfrentamento? Boa Oi, pergunta, né? Lisandra. É isso que eu ia dizer. Uma pergunta muito boa, adorei. E essa pergunta me fez lembrar de um outro autor, que é Paul Veyne, que tem um livro chamado Foucault, onde ele vai justamente fazer uma releitura, né, digamos assim, das teorias Foucaultianas, e ele diz o seguinte, que a gente pode pensar no poder como se a gente estivesse preso em um aquário. Quando a gente resiste a uma forma de poder, é como se a gente estivesse saindo desse aquário. No entanto, ele vai dizer que ao sair desse aquário, automaticamente a gente entra em outro. Então, assim, não haveria, a resistência não seria uma solução a essas relações de poder, mas sim seria mesmo uma forma de enfrentamento, né? No entanto, quando você resiste a uma forma de poder, enfrenta esse poder e sai desse aquário, puf, automaticamente você cai em outro. Em nenhum momento a gente pode dizer que a gente tá livre enfrentando, enfrentei aqui tal coisa, tô livre das relações de poder, né? Mas não. O nome do autor é Paul Veyne. Deixa eu ver, cadê o livro? Esse livro aqui, Foucault, Paul Veyne. Esse livro é muito legal, muito legal, muito legal. Por nada. Interessante mesmo, Laís. Falando em livros, eu queria perguntar a você, Laís, o seguinte: quem não entender muito de Foucault, assim como eu, por exemplo, né? Então, estou fazendo uma pergunta que não é apenas, creio que de sentido amplo, assim, para todo mundo, mas também é uma pergunta pessoal. Quem quiser se aprofundar mais sobre o pensamento de Foucault, enfim, quem tiver tendo contato inicial com esse autor, o que você recomenda? Assim, tem algum livro bem introdutório que sirva como um primeiro aporte às ideias de Foucault, assim, que dê uma ideia geral, que não seja muito específico? Você recomenda algum desses livros nesse sentido?
Sim, eu vou recomendar o que eu fui recomendada a fazer na época, né? Porque, assim, Foucault é um autor que tem uma teoria e uma forma de escrever muito densa. Porque como ele teve... Primeiro que ele é filósofo, né? Cá para nós. Eu já acho que os filósofos têm uma forma muito densa de escrever. E Foucault, especificamente, como ele faz muitas referências às leituras que ele fez, é muito, assim, é muito denso para a gente ter um primeiro contato, dá até um certo medo, assim, porque tem uma página e aí você vê as referências que ele faz, então você fica meio... Então, o primeiro livro, exato, 3 dias para ler uma página, 3 anos para entender desse jeito. Então, gente, o primeiro livro que eu li sobre Foucault foi esse aqui, do Roberto Machado, que é Impressões de Michel Foucault, que é onde ele vai falar um pouco sobre a vida de Foucault e vai falar um pouco, assim, de forma não tão aprofundada sobre os principais conceitos de Foucault e tal. O segundo livro é esse aqui, que, inclusive, eu amo muito esse livro, do Veiga Neto, que é um dos leitores de Foucault, assim, mais reconhecidos no Brasil, que é Foucault e a Educação. Esse livro aqui é maravilhoso, maravilhoso. E ele traz muitos elementos da teoria Foucaultiana, né? E assim, são os livros que eu recomendaria. Aí, fora isso, o primeiro livro, assim, quem quiser ter um contato direto com o autor, que eu indicaria para ler, seria A Ordem do Discurso, que foi também por onde eu comecei, que é aquele primeiro livro que eu falei para vocês, que é esse aqui, bem fininho, que foi da aula inaugural dele. É literalmente a aula que ele deu lá, transcrita, né? E, assim, é mais tranquilo, assim, de entender. Aí, depois você vai vendo o que você se interessa e vai indo, né? Tem uns livros dele que são chamados Ditos e Escritos, que são aulas dele também, que alguns alunos transcreveram, né? E aí foram juntando, assim, também é mais fácil, de certa forma, de compreender. E aí você vai indo conforme seus interesses, né? Na obra dele. Eu sei que eu não li, acho que nem 10% e ainda está muito longe. Quanto mais eu acho que eu estou entendendo alguma coisa, menos eu estou entendendo. E é assim. Valeu, Laís, obrigado. É muito útil, né, para a gente começar a entender o pensamento de Foucault. E eu estava até conversando com o Ederson alguns dias atrás sobre essa questão, e acho que quando a gente estava pensando em chamar você para conversar conosco sobre o pensamento de Foucault, né, a relação, essa questão do poder, como o poder exercido pelo corpo, né, através do corpo, enfim. E eu estava comentando com o Ederson sobre um vídeo que eu tinha visto do Jones Manuel, né, que acho que até eu passei para você, não me lembro agora. Sim, passou. Né, que foi assim, um dos contatos que eu tive. Para quem não conhece, gente, o vídeo é esse aqui, ó. É Esse é o muito bom, vídeo. inclusive. Esse é o Jones Manuel. Assim, para quem for aqui mais da linha marxista, é o caso de Ederson aqui, por exemplo. Então, Jones, esse vídeo é bem interessante sobre o Foucault, né? E no vídeo, o Jones Manuel comenta sobre Foucault no geral, e ele diz assim que o Michel Foucault, ele diz no vídeo, é um adversário do marxismo, porém um adversário de respeito, né? Que nós, mais ligados à tradição marxista, ao estruturalismo e tal, devemos respeitá-lo naquilo que Michel Foucault oferece, né, enquanto problematização sobre o real, a realidade, etc. Né? E vou disponibilizar, esse é o vídeo, né, que é lá do próprio canal do Jones Manuel. Vou colocar aqui no chat o link direto para quem quiser já guardar aí e assistir depois. É um vídeo curto, né, menos de 20 minutos. E você tem, através desse vídeo, ele perpassa
o Jones Manuel, ele vai falando do pensamento de Michel Foucault sobre vários âmbitos e tal, e ele faz a crítica a Michel Foucault e tal. Enfim, eu creio que, independentemente de qualquer linha teórica que alguém siga, é importante a gente ter conhecimento de causa antes de fazer qualquer tipo de crítica, né? A gente não pode, por exemplo, se colocar numa posição de crítica a determinados autores sem ter lido, né, esses autores. Então, isso é fundamental, né? Não fazer isso seria ter adotar uma atitude infantil, né, assim, e extremamente irresponsável, inclusive. Então, fica dada a dica, né? Além dos livros que Laís sugeriu, né? Ela está colocando aqui, inclusive, o link do livro, os links dos 2 livros, né? São 2 livros, e eu coloquei aqui o vídeo do Jones Manuel falando da obra de Foucault, né? E comentando como ele é um adversário do marxismo, porém, um adversário de muito respeito, né? Ok, gente? Mas alguém tem perguntas, comentários, né? Aproveitem a oportunidade, mas, enfim, acho que nós tivemos bastante participação, perguntas, né? Assim, eu estou satisfeito. Então, é isso. Eu queria deixar o espaço reservado para suas últimas palavras, Laís. Não últimas, mas últimas de hoje, né? Depois eu vou convidar você novamente para, né, outras aulas futuras. Mas, assim, dessa aula, as últimas, né? Queria deixar o espaço para você comentar alguma coisa. Então, vamos lá para as últimas palavras. De hoje. De hoje. De agora, que eu vou falar ainda hoje, gente. Isso que o professor Adriano colocou, né, de que a gente precisa conhecer para criticar, é muito interessante, é muito importante. Inclusive, na minha disciplina, né, que eu estava ministrando com minha orientadora, que tem até uns aluninhos meus aqui de letras, a gente estava falando sobre a resenha crítica, né, e falando exatamente sobre a dificuldade, né, ali o detalhe da resenha crítica está porque justamente para criticar algo negativamente, principalmente, a gente precisa conhecer, né? Então, bons tempos. Então, é importante conhecer, né? E é importante saber também que não existe certo ou errado quando a gente está falando sobre conhecimento, assim, de forma geral, né? A gente tem sempre que pensar que existem vertentes, né? Que existem o momento onde aquele pesquisador, onde aquele teórico estava, né? O conhecimento que ele tinha naquele momento e por que ele disse aquilo ali, não outra coisa, né? Então, a gente precisa ter isso em mente ali, por exemplo, olhar as limitações de Marx no tempo que ele teve ali, né, a produção dele naquele momento, olhar as limitações de Foucault naquele momento, naquele tempo, enfim. Queria agradecer ao professor Adriano, meu eterno orientador, né, pela oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês um pouquinho, de propagar a palavra de Foucault. Eu sou marxista, assim, não sou mais marxista, mas tive uma formação acadêmica marxista, né? E aí entrei em um novo universo, né? Não descarto Marx, né? Marx tem um espacinho no meu coração também, mas hoje eu posso dizer que eu sou Foucaultiana. E aí eu dissemino a palavra de Foucault e foi ótimo ter disseminado a palavra hoje aqui com vocês. Né, adorei a oportunidade e queria dizer para vocês também para aproveitarem muito o professor Adriano, porque esse homem, gente, é sensacional. Foi, sem dúvida, assim, um dos meus melhores professores, assim, da minha vida. Eu aprendi muito, muito, muito com ele. Até hoje eu me lembro das coisas que eu aprendi com ele na disciplina, né, nas disciplinas dele. Esse homem é genial. Só aproveitem muito, paguem todas as disciplinas que ele
ministra, porque eu paguei todas, eu acho que eu paguei umas 5 disciplinas, sei lá, umas 3, 4, não lembro. Mas, assim, foi muito produtivo. Então, aproveitem muito ele. Aproveitem muito o Ederson, que é meu colega. A gente se formou junto, né, na graduação. Ederson também é maravilhoso. Sim, muito inteligente. Ederson é maravilhoso. Então, aproveitem muito esse momento com eles. E é isso. De novo, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, Laís, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. E muito obrigado por suas palavras tão generosas, né? Assim, gente, Laís é muito generosa, assim, não leve muito a sério o que ela fala, não, porque ela é generosa demais. E, enfim, é muito mais generosidade dela do que méritos meus. Mas, enfim, muito obrigado, Laís, por sua opinião, enfim, pela sua rememoração aí, inclusive, dos nossos tempos, né, de DECOM, né, e onde nós podemos interagir muito nas disciplinas, junto com Isa, inclusive, sua melhor amiga. Inclusive, vocês fizeram o TCC juntas, né? Assim, E foi no ela está início. na China agora. Na China. Olha só. Ela vai voltar marxista e você Foucaultiana. Duas amigas, gente, assim, que foi o curso inteiro. Elas duas juntas, e foram fazer, e fizeram o TCC juntas. Uma vai voltar maoísta da China e Laís é Foucaultiana agora. Mas tudo bem, tem espaço para todo mundo. E foi bom a Laís ter observado isso, né? Porque, gente, existem linhas teóricas, né? Então, você não tem existem linhas teóricas que convencem mais determinadas pessoas, que servem mais ao trabalho de determinadas pessoas. Existem outras linhas teóricas que já respondem melhor, com mais eficiência, a pesquisas, a pensamentos de outras linhas, né? Então, muita coisa, você veja, Marx escreveu sobre a mulher, a questão da mulher. Marx escreveu sobre a questão da mulher, né? Tem um livro que é sobre o suicídio, né? Onde Marx e Engels falam sobre a mulher, a questão da mulher. Mas, por exemplo, qual o texto que Marx problematiza sobre os travestis, por exemplo, né? A questão da gordofobia, alguma coisa. Não tem, porque não. Então, são outros autores que vão complementar. As limitações da época, né? Da época. Exato. Embora muito do que ele tenha escrito permanece extremamente atual, como, por exemplo, conceitos como ideologia, luta de classes, conceitos como mais-valia, né? Isso que é o trabalho não pago, né? Como vocês sabem. Então, isso permanece extremamente atual. Mas, enfim, os tempos vão passando, surgem novas necessidades, novas problematizações, novas questões, e vão vindo autores que vão atualizando o pensamento. E creio que até Foucault foi marxista durante o início, né? Creio eu que ele começou bem marxista. Posso estar enganado, mas eu acho que ele é um desses. Pierre Bourdieu também e tal. No início eles eram bem marxistas. Mas, enfim, eu acho que o que eu digo sempre aos meus alunos, você tem que ser fiel à linha teórica que você escolheu. Quando vocês forem fazer TCC, por exemplo, ou uma dissertação de mestrado, ou até uma tese de doutorado, vocês têm que usar a linha teórica que vocês elegeram para ser o grande referencial do objeto de estudo de vocês, né? É isso que vocês têm que ser, né? Por quê? Porque vocês, inclusive junto com o orientador ou orientadora, vai poder elencar autores que melhor respondem às questões que você está ali problematizando com o trabalho acadêmico de vocês, né? Pode ser Foucault, assim como pode ser Marx, a depender do que você queira abordar, né? Então, são várias linhas teóricas. Isso é próprio das ciências humanas, isso é próprio das ciências sociais, no geral, né? Ciências humanas e sociais, né? E não tem nada de errado nisso, né? Existem diversas abordagens do mesmo fenômeno social, né? Enfim, e cada qual que vá para a linha que se sentir que aquela linha responde melhor às suas questões prementes, né? Tá certo, gente? Então é isso. Mais uma vez, obrigado, Laís. Obrigado, Ederson, pela presença, pelas perguntas, pela participação. Lembrando que a próxima aula é presencial e é de Ederson, né? Ederson vai dar mais uma aula para a gente, que é docência assistida.
Obrigado, Vicente, que precisou sair, mas, enfim, fica meu agradecimento para Vicente, que é o monitor. E obrigado, gente, pela presença de vocês. Uma satisfação ter vocês aqui online, assim como é presencialmente, viu? Obrigado a todos e a todas. Obrigado a todos aqui que estão nos comentários, né, se expressando. E é isso, a gente se encontra na próxima semana para mais uma aula, tá bom? Beijo, abraço para todos vocês, marxistas e Foucaultianos, um grande abraço para todos e um beijo para todos. Beleza? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Um abraço. Beijo nos comunistas. Professor, engraçado. Deixa eu só parar aqui a gravação.